Boa noite a todos, público presencial, público virtual. Neste momento, nós vamos iniciar a transmissão de mais uma live pela USE Intermunicipal de Peruíbe, Itariri e Pedro de Poder. Última palestra presencial de dezembro de 2025, mas continuaremos online todos os domingos às 19 horas durante o recesso das Casas Espíritas. O retorno presencial será no dia 18 de janeiro de 2026. Que bom contar com a presença de todos. Ainda trabalhando o tema do mês, Encontros Transformadores com Jesus, teremos a apresentação do grupo Vozes do Caminho para a nossa harmonização musical e logo após receberemos com muito carinho a palestrante Cássia Anselmo, que nos falará sobre a samaritana que matou a sede de acolhimento. Nesse momento, então, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Vamos nos conectando com o alto. Senhor Jesus, rogamos com o coração cheio de amor, respeito e gratidão às tuas bênçãos, para que possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar os ensinamentos desta noite. Que possamos receber energias de paz, amor e serenidade. Que a equipe espiritual possa envolver a palestrante da noite em muita luz, para que ela possa nos acolher, como Jesus acolheu nossa irmã samaritana. E que a música acalme nosso coração e nossa mente. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Vozes do Caminho.
Boa noite a todos. Eu e a Paula estamos chorando aqui, escutando essas músicas maravilhosas. A Paula ainda está chorando. Eu já parei. Obrigada, Mauro, Valéria. Que a música pode fazer com o nosso coração, a mensagem que ela traz, os pontos da nossa alma que ela toca. E se a música consegue fazer isso conosco, eu estava pensando, imagine Jesus. Porque Jesus, estando com todas as pessoas tão sofridas naquela época, como deve ter sido maravilhoso o encontro presencial com o Mestre. Esse mês de dezembro nós escolhemos alguns encontros com Jesus. Algumas passagens que nós temos no Evangelho, algumas passagens que nós sabemos que foram reais, como a de Paulo, que a Vanessa nos trouxe semana passada. E hoje nós vamos falar sobre mais um encontro. E esses encontros, nós pensamos em que eles realmente nos favorecessem a buscarmos uma interiorização, que eles nos levassem a nos sentir como essas pessoas se sentiam. Que nós pudéssemos imaginar, nem que fosse por um instante, o que é estar perto de Jesus. Fisicamente, nós não estaremos, mas espiritualmente isso é possível, e sempre. Então, nós nos convidando a todos nesse instante para que nos imaginemos, mais uma vez, sendo tocados por Jesus. E hoje a história que nós trazemos é da Samaritana. E nesse encontro com Jesus, o que mais saltou aos olhos, o que foi mais impressionante, foi o acolhimento de Jesus dentro das circunstâncias em que o encontro aconteceu. Acolher é mais do que receber alguém. Acolhimento é a atitude de reconhecer o outro na sua dignidade. É escutá-lo sem julgamento. É oferecer presença, criando um espaço seguro onde a pessoa possa existir como ela é. Acolher não significa concordar com tudo,
nem resolver a vida do outro, mas estar disponível com humanidade, empatia, de verdade, com o coração. E foi assim que Jesus acolhe a samaritana. Jesus ia até a Galileia e no meio do caminho havia Samaria, habitado pelos samaritanos, um povo que não se dava muito bem com os judeus. Apesar de serem povos irmãos, nós temos Moisés, quando ele passa pelo exílio, quando ele sai do Egito e ele parte então para a Judéia, ele, junto dele, havia várias pessoas. E os descendentes, de Moisés formariam as 12 tribos, que nós vamos ver então, daqueles que moram dentro da Judéia, o povo hebreu. E as tribos, elas foram meio que se separando. Os descendentes de Jacó, eles aceitavam somente os 5 livros, Pentateuco. E a tribo de Judá, onde Jesus era o descendente, eles consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo que não seguia os preceitos realmente de Moisés. E eles então, havia ali uma separação, havia ali uma ruptura. Sabe aquele antagonismo de que, como nós não pensamos da mesma maneira que o outro, é mais fácil imaginar que nós somos detentores da verdade e nós nos afastamos, impedindo o direito do outro pensar como ele pensa. Então, nós mais nos afastamos pelas nossas discordâncias do que nós nos unimos frente aos nossos objetivos e frente àquilo que nós concordamos. O mundo é assim, infelizmente. E ali, Jesus então passa pela Samaria e está ali ao meio-dia, o sol, o capino, e ele então encontra um poço que tinha uma cobertura, e dentro dessa cobertura havia um poço onde Jacó havia descoberto o poço, e diziam os antigos que ali ele tomava água com seus filhos, dava água para os animais. E esse poço era muito famoso, era um poço que matava ali a sede daquelas pessoas ao redor. Então Jesus, ele para ali e ele vê chegar uma mulher, uma samaritana. E vamos nos lembrar, Jesus da tribo de Judá e a samaritana da tribo de Jacó. Havia essa rivalidade, esse mal querer, um certo preconceito de um para com o outro. Mas Jesus, vendo a mulher chegar, ela estava indo para pegar água no poço. Então ele olha para ela e fala: mulher, dai-me de beber. Então ele pede para ela um copo d'água. Um gesto simples, humilde, um gesto de quem está querendo puxar conversa. Quando a gente vê alguém ali e diz: vamos puxar conversa, vamos ver. Então Jesus era assim, ele era simples e acolhedor. E a mulher olha para ele, muito provavelmente, talvez pelos cabelos compridos, que dava para reconhecer que ele era judeu. Ela olha para ele e diz assim: muito me admira você sendo um judeu pedindo um copo d'água para uma samaritana. E aí se faz de rogado, ele diz: se você soubesse dos dons de Deus e soubesse quem eu sou, você me pediria água viva. E o que seria essa água viva que Jesus oferece? Ali, a samaritana poderia oferecer a ele a água que mata a sede do corpo. Mas Jesus mesmo diz para ela que aquela água que ela estava oferecendo, que ela estava buscando, que matava a sede do corpo, não resolveria o problema da sede, porque daqui a pouco o corpo tem sede de novo. Nós temos que ficar bebendo constantemente a água. Mas a água viva que ele oferecia era diferente. Era uma água que iria matar a sede da alma, que iria matar a sede do sofrimento,
da solidão, da dor que cada um de nós pode trazer. E é dentro do Evangelho de Jesus que nós vamos encontrar esse refresco, que nós vamos encontrar esse refúgio. Cada um de nós pode e tem a oportunidade, através do Evangelho, de encontrar então esse canto seguro, essa água que mata a sede dos nossos corações. Linda música.
ainda continua seu diálogo com a samaritana, e ela diz a ele: mas se é essa água que você oferece, essa água eu quero, essa água viva. E Jesus então diz a ela: vai buscar seu marido e volte aqui. E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: é verdade, você não tem marido. Este homem com que você conta hoje não é seu marido. Ele é um dos seus 5 maridos, os 5 maridos que ela já havia tido. E por essa citação, vamos imaginar, na época de Jesus, uma mulher samaritana que já havia tido 5 maridos. Como será que ela era tratada na sociedade? A própria mulher já era um objeto, já era alguém desrespeitado muitas vezes na sua vontade. E como seria não levar ainda uma vida, que coubesse dentro dos preceitos da sociedade? E ainda vamos pensar: por que será que ela teve 5 maridos? O que ela estava buscando dentro desses casamentos todos, que iam se findando? Certamente ela buscava algo. Certamente ela buscava alguém que a fizesse feliz. Certamente a sua alma estava seca. Certamente havia muita dor. E cada um de nós também pode carregar uma dor semelhante. Quando nós não nos sentimos realmente pertencentes, quando nós encontramos pela nossa frente o preconceito, a incompreensão, o julgamento alheio que não conhece nada da nossa história, as pessoas que olham e não nos veem, as pessoas que conversam conosco e não nos escutam, as pessoas que simplesmente nos rejeitam, porque nós não cabemos no mundo delas, porque temos pensamentos diferentes. A sociedade hoje se divide entre, muitas vezes, partidos políticos, times de futebol, crenças religiosas, níveis sociais. Parece que cada vez mais nós estamos encontrando situações para nos dividirmos, para nos atacarmos. Muito ao contrário daquilo que Jesus nos ensina sobre acolher. E dentro dessa sociedade, onde a aparência vale mais, onde o julgamento está sempre presente, te dizendo se você serve ou se você não serve, nós vamos ficando secos. A nossa terra íntima vai se ressecando e nós viramos a terra seca.
Então Jesus olha para aquela mulher e de saber da história dela, de saber que ela é uma mulher, é samaritana, teve 5 casamentos, mas ele oferece mesmo assim a ela a água viva. E quando ele fala, ele começa a comentar sobre os maridos, sobre a vida. Quem quiser assistir essa passagem, na série The Chosen, tem lá um capítulo sobre samaritana, é muito bonito. Às vezes no YouTube também tem separado. E dentro dessa situação, a mulher se surpreende, porque Jesus a reconhece, Jesus não a condena. E ela diz, vendo que ele sabia da vida dela, ele só poderia ser um profeta. E ele fala então para ela, se sinta acolhida, né? Ele a acolhe, ele diz para ela que ele está ali, e ela então, feliz da vida, deixa os cântaros, que eram aqueles receptórios de água, deixa, e ela fica tão feliz, ela diz, eu vou sair por aí, eu vou até a cidade de Sicar, e eu vou dizer a todos que o profeta está aqui, que o Messias está aqui. E é muito bonito, porque ela passa a ser a primeira mulher samaritana a ser uma evangelizadora, porque ela passa a falar sobre o Evangelho. Vejam o método de Jesus. Ele motiva, ele acolhe, ele dá amor. Em tantas outras passagens do Evangelho, vamos ver a mulher adúltera, vamos ver Zaqueu, vamos ver tantos outros que, perante a sociedade, haviam errado, estavam ali de alguma forma sendo recriminados pela sociedade, sem serem vistos. Porque, infelizmente, às vezes nós vamos encontrar as pessoas nos julgando por uma coisa que não está de acordo com a vontade delas. E todo o resto que nós fizemos, e tudo aquilo que nós nos dedicamos, muitas vezes é esquecido. E o pior é quando somos nós que fazemos isso. Quando alguém não cumpre com o nosso desejo, quantas vezes nós nos separamos daquela pessoa, deixamos de falar com ela, sem perdoar, sem entender, sem acolher. E acolher é isso, estar disponível. Acolher é ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que nós não aceitemos, mesmo que aquilo não seja algo que combine conosco, não tem importância. Nós temos que reconhecer a existência do outro, fazendo com que ele sinta que ele pertence a algum lugar, pois foi este o grande milagre que Jesus fez com a maioria das pessoas. Muitos falam nos milagres da cura do corpo, mas Jesus mesmo já se dizia o médico da alma e não do corpo. E Jesus curou muito, mas ele curou mais que o corpo. Essa mulher, com certeza, se sentindo reconhecida, eu fico imaginando o que teria sido o resto da vida dela, falando de Jesus, falando do amor, porque um dia alguém olhou para ela e alguém matou a sua sede de amor, de acolhimento. Então Jesus, ele rompe todos os preconceitos, todas as desconfianças, e ele então acolhe aquela mulher num gesto que aproximou ela da própria vida. Muitas vezes na nossa família e na sociedade deixamos de acolher porque esperamos a condição ideal, a palavra perfeita, o comportamento adequado do outro. Mas Jesus, ele mostra para nós que ali no sol do meio-dia, com sede, ele simplesmente para o que ele estava fazendo. Seus discípulos tinham ido buscar mantimentos na cidade, ele para. E quando ele vê a mulher chegando, ele a acolhe. E ele aproveita aquela oportunidade para falar para ela de amor. Então vamos imaginando, muitas vezes, aqui a atitude do outro funciona mais do que palavras. O que Jesus fez com aquela mulher? Ele diz, fala comigo, eu sei da sua história, mas eu te aceito, porque você importa, você é importante. Eu fico imaginando quantas oportunidades nós perdemos
em dizer isso para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos companheiros, para os nossos colegas de trabalho. Olha, você é importante para mim. Eu estou aqui. E eu acho tão bonito, muitas vezes, quando nós temos amizades tão verdadeiras, e graças a Deus eu tenho, já não tive, mas também tem algo importante, um parênteses aqui, porque a amizade verdadeira ela se constrói dos dois lados. Às vezes nós queremos amigos, que os amigos venham e nos deem, que ofereçam essa amizade, mas a amizade é construída na troca. Eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. Eu atendo, sou atendido, eu escuto e sou escutada. Então, hoje, quando nós descobrimos que temos amigos verdadeiros, e às vezes quando você está doente ou passando por qualquer situação, liga ao amigo: olha, você quer que eu faça uma feira para você? Você está precisando que eu te leve no médico? Se você precisar de alguma coisa da farmácia, eu estou aqui. Já me ofereceram até para limpar a minha casa. Eu quase aceitei. E eu acho que me ofereceu para ouvir a palestra aqui online. Mas são pequenos gestos e pequenas provas de doação, de dizer: olha, eu estou aqui com você, você é importante. Então o mundo seria tão mais bonito, o mundo seria tão mais alegre e feliz se nós tivéssemos a capacidade dessa doação desinteressada, dessa doação que visa o outro. Jesus, ele muitas vezes, ele acolheu sabendo a sede que havia naquele coração. Mas não é nenhum mistério entendermos que a sede do outro sempre vai ser de amor, sempre vai ser de afeto, de compreensão, de tolerância. Mesmo que a gente discorde, mesmo que no final da conversa, olha, respeito o que você está dizendo, eu não concordo, mas nós ouvimos, nós temos o direito do outro falar. E quantas vezes no meio de um diálogo não é monólogo, tá, gente? Diálogo é quando eu falo e eu escuto, eu falo e o outro também pode falar, né? Então, quantas vezes dentro desse diálogo nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa forma de ver o outro, porque nós ficamos muito fechados no nosso pensamento, acreditando que a nossa forma de pensar é a única e a mais correta. E isso não é uma verdade. Nós crescemos quando nós trocamos com o outro, quando nós aprendemos com o outro. E aprendemos muito quando nós estamos abertos e conscientes de que nós não detemos toda a verdade e que sempre é possível crescer com a experiência do outro. Jesus, ele acolhe aquela mulher, mesmo sabendo da história dela. E na nossa convivência familiar, é preciso lembrar, e social também, que acolhimento não é apontar as faltas, é sustentar o outro enquanto ele se reconhece e se reorganiza por dentro. Frente a uma falha, frente a um erro do outro, o julgamento, ele afasta. E quando nós acolhemos, fazendo com que o outro se sinta apoiado para refazer, para se reorganizar, nós estamos dando ao outro uma grande oportunidade. Aquela mesma oportunidade que muito provavelmente ali na frente nós também vamos precisar. Mas nós nos esquecemos e achamos que o erro está sempre no outro, quando na verdade todos nós erramos. Saber do erro do outro não pode ser utilizado dentro da nossa família como uma arma. Tá vendo? Eu te falei. Você lembra quando em 1978 você disse aquilo? Você estava vestindo aquela camiseta assim, assim. A nossa memória é de elefante, né? Nossa memória ela é potente para errar o erro dos outros. Mas se nós formos fazer o balanço, quantas vezes aquele familiar se ajudou, quantas vezes ele nos ajudou, quantas vezes ele esteve conosco ali nos momentos mais difíceis, mas o que fica mais forte é o erro. O que fica mais forte é aquilo que nos diferencia e não aquilo que nos une.
E a mulher, quando samaritana, quando ela deixa os cântaros, aquele lugar de carregar água, ela dá uma mensagem também que podemos imaginar subliminar. Quando ela deixa os cântaros e vai para a cidade falar de Jesus, nós poderíamos usar uma metáfora de que quando nós realmente encontramos com Jesus e nós deixamos o peso todo daquilo que nós imaginávamos que iria matar a nossa sede, assim como o consumismo, como o desejo de vingança, sentimentos de culpa, de mágoa. É incrível a nossa mentalidade às vezes é inconsciente, mas é incrível que muitas vezes nós imaginamos consertar a vida alimentando a mágoa. Mas ela me fez isso, e ela fez isso, e ela fez aquilo, e ela não me respeita, e ela não me compreende, e ele isso, e ela aquilo. Será que isso pode nos curar? Será que isso pode matar a nossa sede? Não. Isso só vai aumentar a nossa sede. É como se estivéssemos num deserto, há dias sem beber água e fôssemos começar o grosso. A raiva, a mágoa, a culpa aumentam a nossa sede. E o que mata a sede? É o perdão, é a compreensão, é a paciência, é a tolerância. Isso mata a nossa sede. É entender aquilo que Jesus nos ensina, um ensinamento maior de que nós devemos amar a Deus, que promulga as suas leis universais pautadas no amor, e ao próximo como a nós mesmos. E isso é tão profundo, apesar de ser tão singelo na sua aplicação, é muito complexa, mas a fala é simples, a aplicação é complexa. Mas ele faz como se fosse um triângulo, né? Deus, nós e o próximo, e o que sustenta esse triângulo é o amor. O que faz essa forma é o amor. Então, somente isso vai poder matar a sede que nós temos. Quando eu perdoo, é como se eu estivesse bebendo um galão de água no deserto. Eu deixo aquele peso para trás, eu parto para viver uma vida nova. Quando eu deixo aquela mágoa e não fico mais como uma punição, lembrando daquilo o tempo todo, eu deixo o peso para o lado. Eu deixo aquele peso e prossigo a minha vida. Então, encontrar com Jesus tem esse significado. E nós podemos encontrar com Jesus todo dia. E algo ainda mais sério, nós que já conhecemos Jesus, nós podemos levar Jesus para as pessoas todos os dias. No nosso trabalho, na via pública, no trânsito, na nossa família. Porque conhecer Jesus nos traz uma responsabilidade muito grande de passar adiante aquilo que nos faz feliz, passar adiante aquilo que seca as nossas lágrimas, que alegra o nosso coração, que traz felicidade para a nossa vida. E nesse mês de dezembro, onde nós estamos aqui comemorando o nascimento dele, é uma grande oportunidade para sairmos um pouco dessa correria que nós mesmos criamos, as necessidades falsas que nós mesmos criamos, sairmos um pouco disso, entrarmos dentro de nós mesmos e buscarmos esse encontro transformador com Jesus. Então, quando nós ouvimos uma música, como foi agora, músicas lindíssimas, é como se algo tocasse o profundo da nossa alma. Assim como Jesus toca a nossa alma, quando nós lemos o seu Evangelho, quando alguém vem conversar conosco, quando alguém nos abraça, quando nós nos sentimos pertencentes a uma família, a uma casa espírita, a um ambiente de trabalho, é isso que dá sentido para a nossa vida. É o afeto que nós trocamos com as outras pessoas. E nesse mês, o melhor presente que nós poderíamos dar para o aniversariante, eu sei que é meio clichê, mas vale, é justamente estarmos disponíveis para as pessoas. Estamos tão preocupados,
O que será que aquela pessoa vai querer de presente? O que será que eu dou de presente para alegrar A, B ou C? Sabe algo que funciona demais? Em vez de você dar um presente, é estar presente. É fazer parte da vida daquela pessoa sempre. É dizer para ela o quanto você a ama, o quanto você se importa com ela. Sabe aquele parente, aquele familiar que está há tempos que nós estamos brigados, que não nos conversamos muito bem, que achamos melhor esquecermos? Que tal pegar o telefone e começar a resolver essa situação? Não porque sejamos obrigados, mas porque temos a consciência de que são essas aproximações que nos fazem sentir que estamos vivos. E são essas reaproximações que nos fazem sentir que pertencemos a alguém, que pertencemos a um ambiente onde várias pessoas estão. E ali temos o nosso corpo seguro. Na vida familiar, o acolhimento permite que conflitos se transformem em diálogos, que silêncios se tornem partilhas, que dores encontrem um espaço para respirar. Na sociedade, o acolhimento humaniza relações endurecidas, diminui violências sutis, abre possibilidades de convivência entre as diferenças. Jesus também ensina que a verdadeira adoração não está ligada a lugares específicos, mas acontece em espírito e em verdade. Isso significa que a experiência com Deus passa pela autenticidade, pela coerência entre aquilo que se fala, que se acredita e que se vive. Acolher, portanto, é um ato espiritual. É viver a fé na prática do respeito, da escuta e da compaixão. A história da Samaritana é um convite permanente para todos nós. Um convite para deixar os nossos cântaros, preconceitos, durezas, impaciências, certezas absolutas, crenças limitantes e permitir que os encontros sejam mais humanos, sejam mais fraternos, sejam mais gentis e generosos. Jesus nos encontra onde estamos, do jeito que estamos, e nos convida a fazer o mesmo uns para com os outros, na família e na sociedade. Porque, no fundo, todos nós somos viajantes sedentos e todos precisamos, em algum momento, de que alguém nos ofereça a água viva do mundo. Então, eu desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo repleto de novas oportunidades. Mas que tal aproveitar esse Natal para fazermos algo diferente, em favor de alguém, a favor de alguém? Que tal sair da nossa solidão? Você que está ouvindo a nossa palestra, muitos hoje sofrem da solidão. Muitos hoje sofrem de se sentirem sozinhos e abandonados. Procure dentro da sua cidade, procure alguma associação, alguém que faça um trabalho voluntário na noite de Natal. E assim, nós estaremos oferecendo água viva a tantas pessoas que têm tão menos que nós. Procure alguém que esteja sozinho também, se reúna na noite de Natal, no Ano Novo. Se nós temos família e sabemos de um amigo que está sozinho, vamos convidá-lo para passar o Natal conosco. E assim, entregarmos essa grande oportunidade, né, que Jesus nos dá de sermos o exemplo vivo do seu amor aqui na Terra. E nesse instante, eu convido a todos para as nossas vibrações. Nós vamos fechando os nossos olhos e vamos retirando de dentro de nós o nosso melhor, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso desejo sincero de que a alegria, a paz e a saúde visitem todos os corações. Vamos vibrar pela paz do mundo e pela expansão do Evangelho em todos os lares. Lembrando que essa expansão será feita por nós, na nossa atitude, nas nossas palavras e pensamentos. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem. Vamos vibrando pelas crianças, pelos idosos. Mas principalmente, Senhor, pedimos permissão para vibrar por nossa família na noite de hoje. Que cada um possa
batizar seus entes queridos, encarnados e desencarnados, os nossos amigos, que é a família que nós escolhemos. E vamos desejando a todos que tenham saúde, alegria, paz e esperança. Vamos desejando que todos possam receber a água viva do amor e que possamos trocar esta água entre nós. Muitas vezes temos sede e às vezes podemos matar a sede de alguém. E por fim, Senhor, vamos vibrando por nós mesmos, sentindo que do alto as luzes do amor divino caem sobre nós, matando a nossa sede, matando a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa mágoa, e vamos nos preenchendo do amor que cura, do amor que tudo suporta, que tudo espera, que compreende, que tolera. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos e rogamos que o Senhor continue conosco, que nós possamos continuar contigo através da oração e que neste final de ano nós possamos nos aproximar mais de Ti, mais do nosso semelhante, sendo a nossa melhor versão, desejando e fazendo bem para todos. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Uma boa noite a Deus. No próximo domingo, dia 21/12, teremos Mariana Carlinda com o tema Do Sofrimento à Missão do Evangelho. Lembrando que a palestra será online. E encerrando essa live, vamos ouvir um pouquinho mais de música. Uma ótima semana a todos. Um Feliz Natal.
Deus te abençoe.